início, antes que vocês perguntem-me, né? Eu estou sem o meu computador, tá? Tem que aguardar mais tarde meu filho acordar e tentar resolver para mim o problema, tá? Então eu não tenho, eu consigo só ver o que está na plataforma. Na listagem que eu tenho, eu não consigo ver nada, tá? Então, eu conto com a colaboração de vocês, né? Cada um sabe as atividades que tem que me mandar, sabe o que está pendente. Eu vou fechar a nota sábado de manhã. Então, o prazo para que vocês me entreguem todas as atividades que estão em atraso é até amanhã, tá? Deixa eu anotar aqui a chamada. Eu só consigo visualizar o que está na plataforma, então não tenho como falar para ninguém, deve isso, deve aquilo. Eu só consigo visualizar o Ô, que está na Bru, plataforma devido ao problema que eu tive no meu computador hoje pela manhã, tá? a Rafa não veio porque a tia dela morreu. Se alguém falar com ela, fala para ela que eu mando melhoras, que Deus conforte aí o coração da família dela, tá? Tá bom, Fala para ela que eu mandei um grande beijo, um abraço bem apertado para ela. falo sim. Obrigada, Monique. Nada, Bru. Leonardo, Leandro, Cauã com K. Estou só anotando aqui a chamada de vocês, a Isa, Michael, Cauã com C, Ana Paula. Ok. Tá, então vamos lá, gente. Vamos começar a aula de hoje. A gente vai continuar aí falando, então, da questão, né, das vitaminas, tá? Qual é a página? Deixa eu ver, entrou alguém aqui? Entrou a Ana Carolina. Bru, qual é a página? É 121. Então, gente, é o seguinte. A gente parou, falando sobre a vitamina C, então eu vou recapitular a vitamina C, tá? Então, a vitamina C, ela previne envelhecimento das células, ela aumenta, né, aí as defesas do organismo, né? Porque o que faz com que as células envelheçam, tá? Mais rapidamente são os chamados radicais livres, tá? São eles, deixa eu só posicionar a câmera aqui, porque estou num lugar diferente, gente, e tem que ficar fazendo os improvisos, não estou lá no meu cantinho. Peraí, pronto. Então, são os radicais livres, né, que fazem com que as células elas envelheçam. Então, se eu tenho uma ingestão de vitamina C, ela vai ajudar o quê? A prevenir o meu envelhecimento, o envelhecimento das células, o aumento das minhas defesas, vai combater as infecções do meu organismo, vai ajudar na absorção de ferro. Lembra que eu falei para vocês ontem que os africanos eles desenvolveram, né? Quando eles criaram a feijoada, né? Que foi feijoada é uma história bem interessante, porque eles tinham só o feijão preto e eles não tinham direito a comer a carne, né? Por conta aí dos senhores, né, feudais que não deixavam, né, os escravos e os outros senhores também não deixavam os escravos comerem carne. E o que eles não comiam, que era o pé, o rabo e a orelha, era jogado fora. Então, os escravos começaram a aproveitar, e assim nasceu a feijoada, tá, gente? Então, para que eu absorva, para que meu organismo consiga absorver ferro, eu preciso ter vitamina C. Então, é muito comum. Podem perceber quando vocês forem em algum restaurante com os pais de vocês, que tiver feijoada, sempre tem umas rodelas de laranja exatamente para isso. Então, o ideal é que quando eu
como meu arroz feijão, em seguida, ou eu tomo um copo de suco de laranja, ou eu chupo uma laranja, qualquer coisa desse tipo, qualquer cítrico, né, que tenha vitamina C, não necessariamente só a laranja, tá? Porque isso vai ajudar aí a absorção de ferro. Eu falei, né, do escorbuto, tá? Que é uma doença. Eu adoro suco de laranja. Escorbuto é uma doença, né, que cai todos os dentes, né? A gengiva fica muito machucada e cai todos os dentes da pessoa. E isso é causado pela falta de vitamina C, né? As frutas principais que têm vitamina C são as verduras frescas, o tomate, tá? Então, a gente tem vários frutas e verduras que são responsáveis, né, por conter vitamina C, tá? Próxima vitamina que a gente falou foi a D, né? Vou recapitular rapidinho. A D é aquela vitamina que tem cálcio e fósforo, principalmente que trabalha no intestino. Ana, é que tem falta de paladar, é que sua mãe não te acostumou dessa forma. Falta de vitamina D causa raquitismo e lembra lá que eu falei da tal da emulsão de Scott, né, que é o óleo de fígado de bacalhau? Então a gente encontra bastante vitamina D no óleo de fígado de bacalhau, na manteiga, na gema e na exposição ao sol. Vitamina E protege as células, auxilia no funcionamento do sistema nervoso e participa no metabolismo de gorduras. Falta de vitamina E da infertilidade e problemas neurológicos, tá? Onde eu encontro vitamina E? Leguminosas, azeite, gema de ovo, óleos vegetais, germe de trigo, entre outros, tá? Vitamina K, ela participa no processo, então, da coagulação sanguínea. Por quê? Eu falei isso para vocês de coagulação na aula que a gente falou lá do sangue, tá? Se eu não tiver esse processo chamado coagulação, o que é que vai acontecer com o meu corpo? A hora que eu furei a minha mão, se eu não tivesse uma coagulação, o sangue ficava jorrando, jorrando, jorrando até eu morrer, tá? Então, existem células no nosso organismo que são responsáveis pela coagulação. O que, que é a coagulação em si? O sangue vai ficando grosso e vai tapando aquela ferida e junto, né, com todos os outros processos, faz com que esse sangue não extravase mais, tá? Isso é o chamado coagulação. A falta dessa vitamina K, causa hemorragias, tá? Hemorragia não é apenas quando o sangue sai externamente. Eu posso ter hemorragia interna, a qual o sangue extravasa para dentro do organismo, tá? O famoso AVC hemorrágico é o quê? É quando estoura aqui dentro do nosso cérebro uma veia e o sangue começa a encharcar todo o nosso crânio, né? Toda a massa encefálica. E isso pode causar seríssimos danos à saúde da pessoa e levar principalmente à morte. Então, a vitamina K, ela é muito importante para conter as hemorragias do corpo. Onde eu acho vitamina K? Folhas verdes, leite, trigo e óleos vegetais, tá? São as maiores fontes, tá? Página 122. Nós vamos falar um pouquinho mais aí de sais minerais, tá? Então, os sais minerais, né, assim como as vitaminas, eles são necessários ao nosso organismo, só que em pequenas quantidades, né? Não são tantas quantidades como outras vitaminas, tá? Então, os sais minerais, eles são importantes, né? Porque eles ajudam na carreação de vitaminas e proteínas e de hormônios também, tá? Sem os sais minerais, esses que eu falei agora não teriam funcionalidade. Então, percebam que uma coisa depende da outra dentro do nosso organismo, tá? Então, se falta, com certeza eu vou ter problemas, tá? Exemplos de sais minerais. Constituição dos dentes, constituição dos ossos.
eu preciso ter cálcio. Eu não posso ter excesso de cálcio. Eu tenho que ter o cálcio. Aliás, eu não posso ter excesso de vitamina nenhuma, gente. Tudo tem que estar em harmonia dentro do nosso organismo, tá? Se tudo não estiver em harmonia, eu começo a desenvolver certos problemas, tá? Então, o cálcio, ele ajuda na coagulação sanguínea, ele faz contração muscular, ele faz, ajuda na transmissão de impulso nervoso, caracterizado pelo crescimento ósseo, tá? E a falta dele, né, a falta do cálcio, do fósforo ou da vitamina D durante a infância, vai trazer aí grandes problemas como osteosporose, né, que normalmente é diagnosticada na terceira idade, tá? Que é o quê? O osso ele fica flexível. Quando falta cálcio, uma batidinha, quando a falta de cálcio é grave, tá? Não é assim da forma que vocês vão imaginar aí na mente de vocês. Quando a falta de cálcio é grave, você faz assim, ó, com a caneta na mão, o osso já quebra, gente. Porque o osso ele fica maleável. Eu não sei se alguém já fez isso, tá? Como eu era bióloga desde criança, eu já nasci com aptidão para biologia, né? Porque determinadas profissões já nascem no sangue da pessoa. Eu, quando era criança, eu gostava de pegar ossinhos do frango, ossinhos do peixe. Onde tinha osso, eu queria mexer. Eu adorava quando minha mãe limpava o peixe, porque eu queria ficar fuçando no peixe, eu queria saber o que tinha lá dentro. E se você fizer isso, eu fiz muito isso quando criança, se você coloca o osso dentro de alguma substância, seja água, seja álcool, por muito tempo, você vai perceber que ele vai ficar flexível, que ele vai se partir facilmente. Isso é o que, gente? É exatamente a perca de cálcio, tá? Existem alguns medicamentos, tá? Que fazem, né? Pessoas que têm aí que controle de pressão arterial, controle de diabetes, né? Ou que toma algum tipo de remédio que seja para doenças autoimunes, elas têm a tendência, por conta desses remédios, perder cálcio constantemente, tá? Então é muito importante a ingestão de cálcio. Quando a gente chega numa determinada idade, o organismo ele já não produz tanto cálcio como antes. Então os médicos acabam entrando com suplementação de cálcio, tá? E as fontes de cálcio são imensas, gente, como eu já falei, né? Tem verduras e legumes que têm cálcio, queijo, leite, tá? Então é importante aí ter uma alimentação bem regrada. Falta de cálcio, raquitismo, ajuda, né, a desenvolver o raquitismo, né? A pessoa não cresce direito, não forma uma ossificação direito, tá? E na osteosporose, né, que deixa aí o osso fraco, cheio de poros, né? O osso ele fica muito fraco, tá? Ferro. O ferro ele é um mineral também, muito importante para a formação de sangue, de respiração celular. A carência dele provoca anemia, fissura nos lábios, fraqueza, queda capilar, tá? Falta de apetite, apatia e entre vários outros sintomas. Eu posso encontrar cálcio em determinados alimentos, tá? Principalmente nas carnes vermelhas. Então, eu tenho cálcio nas carnes vermelhas, eu tenho cálcio, desculpa, gente, ferro, nas carnes vermelhas, no fígado, tá? Nos vegetais verdes escuros, nas leguminosas, como feijão. Então, é muito comum, na geração de vocês, nem tanto, mas na minha geração, era muito comum quando a mãe percebia que o filho estava anêmico, né? Porque pegava assim, o olho da gente fazia assim, ó. Se não tivesse vermelhinho aqui é porque estava anêmico. Dava fígado mal cozido pra gente comer, porque o fígado tinha muito ferro. Punha prego no feijão. E dentre outras façanhas que os pais faziam naquela época, o famoso biotônico Fontoura com ovo de pata,
Batia lá, sim, Ana, cozinhava o feijão com prego, para o prego soltar ferro dentro do feijão, tá? Existe ainda até hoje, tá? Uma vitamina chamada biotônico fontora, e as mães adoravam, elas amavam pegar esse tal do biotônico fontora, bater com ovo de pato no liquidificador. E você tomava isso todos os dias. Aí a receita depois foi se inovando. Sim, ovo de pato, Lucas Henrique. A receita foi se inovando depois. Alguns inventaram que tinha que pôr o leite condensado e ameixa preta. Então virava aquela gororoba só, né, gente? Biotônico, fontora com ovo de pato, leite condensado e ameixa preta, tá? Era a forma que as mães, elas encontravam, né, que era passada pelos antepassados delas. Oi. Aula do que agora? Ciências, João Pedro. Acorda, João. São 8h47, garoto. Eu acabei de chegar, professora. Quer dizer, acabei de chegar, não. Acabei de. Como que pode Hum, dizer? Eu fui hum, comprar pão, aí então eu perdi a noção da hora. Aí então eu acabei de chegar na aula. tá bom. Então, página 122, João. Ok. Ai, gente. Então, vamos lá. É bem isso mesmo, Ana Paula. Então, fazer essas misturebas, essas gororobas aí, para dar para o filho, né? E elas tentavam, porque assim, não se tinha o conhecimento de que cada pessoa tem um tipo físico, né? Então, elas tentavam de toda forma engordar os filhos, né? Então, era isso, era emoção de Scott, e foram aparecendo vitaminas, era a vitamina chamada do complexo B, chamada Cobavital, aquilo dava um sono, era um comprimidinho rosa, bem gostoso, dava aquele comprimidinho rosa pra gente, dormia o dia inteiro, tá? Então, era essa forma que os pais faziam. Tudo que os antepassados passaram para os pais em relação ao ferro, como conseguir ferro para a alimentação do filho, o pai ia lá e fazia, tá? Iodo, muito, 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 muito importante para o nosso organismo, tá? O iodo, ele é um mineral essencial para os hormônios, tá? Se eu não tiver uma ingestão correta de iodo, já te respondo, Ana. Se eu não houver uma ingestão correta de iodo, eu posso desenvolver vários problemas, principalmente numa glândula que está situada aqui nesta região chamada de tireoide, tá? Então, o famoso sal do Himalaia, que ele é aquele salzinho rosa, que é hiper, mega, hiper benéfico para o organismo, tem que se tomar cuidado. Eu posso consumir ele? Sim, mas eu tenho que intercalar com o sal normal. Por que que eu tenho que intercalar com o sal normal? Por conta, gente, que o sal rosa não tem uma grande quantidade de iodo, ele não é bem complicado hipotiroidismo, Nicole. O sal normal ele é iodado, ele é tratado com iodo porque o nosso organismo precisa de iodo. O sal rosa ele não tem essa quantidade de iodo que o nosso organismo precisa. Então, eu posso usá-lo normalmente, porém, eu tenho a necessidade, é preciso, tá? Que este sal ele seja intercalado com um outro sal normal, tá? Ou sal marinho. Por quê? Justamente por conta disso, tá? Porque a gente precisa de iodo. A falta de iodo causa bócio, tá? Que é caracterizada aí pela glândula tireoide, tá? Então, a gente precisa ter um consumo aí de iodo, né? E é promovido por legislação brasileira, gente, tá? Que obriga a adição de iodo no sal de cozinha. Não é que o sal que é extraído lá da pedreira, ele já vem com iodo. Não, nenhum sal vem com iodo, tá? É adicionado. A legislação brasileira obriga que tenha iodo no sal. Quem que queria falar?
Posso continuar? Professora, essa doença Oi. aí que a senhora mencionou aí é o aumento do tireoide? O bócio, sim, sim. Hum. Faz com que fique essa região e fora outras coisas. Tem várias coisas, até o coração, gente, ele dá uma pane se você tiver problema de tireoide, tá? Ele pode causar um AVC também, o problema de tireoide. Hoje é comprovado que os problemas na tireoide podem causar AVC, tá? Ana, questão da manga com leite. Eu creio, eu nunca ouvi cientificamente, tá? Cientificamente, eu nunca ouvi que existe reação química entre o leite e a manga e pode causar a famosa congestão, tá? Então, eu creio que é uma situação mais de mito mesmo, até porque existe um arroz doce muito famoso na Tailândia, tá? Em que, por cima desse arroz doce na Tailândia, vai pedaços de manga. Concorda comigo que arroz doce é feito com leite? Né? Então, eu creio que é uma coisa mais assim, aquela história, não pode tomar banho depois da janta, né? Algumas coisas têm um pouco um fundo. Você pode ter uma congestão durante o banho? Sim, pode acontecer, tá? Assim como os pais falam assim, toma banho, lava a cabeça na água quente, não pode sair para fora, não pode tomar golpe de ar, que o rosto entorta. Pode acontecer. Mas não é que acontece, gente, porque eu não posso sair depois que eu tomei banho para fora. É choque de temperatura. É uma situação diferente. Porque eu estou com o corpo extremamente quente, eu saio na friagem, tem que estar muito frio para acontecer isso. Eu saio na friagem, há um choque de temperatura no meu corpo. E aí o choque de temperatura pode fazer com que seu rosto entorte, tá? Que é o famoso golpe de ar, tá? Que o Isso pessoal já fala. aconteceu com a minha mãe. Acontece, gente, tá? Ela teve que ir pro hospital. Acontecer em Então, países frios? Só em países frios ou pode acontecer em todo lugar? não, pode acontecer em todo lugar, vai depender muito da temperatura, gente. Pode acontecer em todo lugar, tá? Essa semana mesmo, nós chegamos aí temperatura de cinco ou 7 graus aqui em Guarulhos, tá? Então tava bem frio uns dias atrás aí. Então Eu isso lembro pode que acontecer, tá? foi 2 graus. Então. Onde eu posso encontrar iodo, gente? Além do sal, que é adicionado o iodo, nos frutos do mar, principalmente frutos do mar. Frutos do mar tem muito iodo. O que são frutos do mar, gente? Camarão, lagosta, lagostim. Mas, não dá para consumir iodo desse jeito. Camarão é caro. Pois é. Vou chegar numa questão agora aí. Sempre quando eu No vou para leite também tem iodo, tá? O arroz também. Quando eu vou ao médico, existem duas formas de suplementação de iodo, que é as que eu conheço, tá? Quando eu vou ao médico, tô com problemas de iodo, o médico vai entrar com medicação, que é o caso da Nicole, tá? Ou quando eu vou num médico que ele tem uma visão mais ampla da área da saúde, na qual ele estuda não só a medicina tradicional, mas ele estuda outros tipos de medicina, como, por exemplo, medicina chinesa, ayurvédica, etc. Eu posso, mediante médico, prescrever, fazer a suplementação de iodo pela pele. Como é que é feito isso? O médico prescreve uma fórmula de iodo, você vai na farmácia de manipulação, faz essa fórmula de iodo, tá? E aí vai pingar o iodo na pele, não sei, uma vez ou duas por semana, conforme o médico vai mandar, tá? E aí vai ter uma absorção do iodo através da pele. Então, assim, iodo é muito importante, tá? AVC acontece se a pessoa não tiver iodo, tá? Porque o coração precisa também, tá? Então, percebam, tudo funciona perfeitamente dentro do nosso organismo quando nós estamos saudáveis, tá? Página 123. Fósforo.
O fósforo, né, assim como o cálcio, também é um mineral, né, bastante importante, muito importante aí para a constituição dos ossos, tá? Constituição de dentes também, a gente precisa ter fósforo também na constituição de dentes, tá? Participa de produção de energia do organismo, tá? E na função, assim, extremamente importante, atua no nosso material genético, ou seja, constituição de DNA, tá? Então, eu tenho lá na minha constituição de DNA fósforo. Principais fontes de fósforo: leite, carne bovina, aves, peixes e ovos. Bom, toda criança tem um quê de maluquinho, né? De menino maluquinho, né? Então, quando eu era criança, quando as crianças descobriam na escola, estudava o tal do fósforo, eles achavam que era o palito de fósforo, né? Então, tinha criança que passava a comer a cabeça do palito de fósforo. Porque achava que comendo a cabeça do palito de fósforo, ele ia ter uma ingestão de fósforo no organismo, tá? Caramba! Até teria uma injeção de fósforo no organismo, porém, é o que você precisa realmente, tá? Não é bem isso, né? Para isso existe médico, né? Para poder É o prescrever, né? famoso tocha humana, professora. Isso daí Oi? é o tocha humana. É bem por aí, tocha humana. Vamos lá, gente. Potássio é outro extremamente importante para o organismo. Desequilíbrio de potássio é grave, é sério, tá? Bom, potássio também é um mineral, né? Ele participa principalmente na contração muscular, famosa cãibra. Você tá lá dormindo, dá uma esticadinha no corpo, de repente, pum, aquela dor insuportável. É o quê? Falta de potássio, tá? A maioria das cãibras é por falta de potássio. Quem tem problemas no organismo, diabetes, pressão alta, etc., costuma perder muito potássio pela urina, tá? Então, tem que fazer acompanhamento médico para poder colocar esse potássio de volta para dentro do organismo. Ele tem uma relação muito forte com o equilíbrio dos outros minerais, principalmente com o sódio, tá? Se eu tenho problema de potássio, eu vou ter problema de sódio. E se eu tenho problema de potássio de sódio, eu elevo a pressão. Então, assim, a pressão alta pode estar relacionada com potássio e sódio, tá? Com desequilíbrio dos dois, tá? Carência de potássio faz com que tenha uma debilidade na musculatura, alterações nos ritmos cardíacos, tá? O seu coração pode sofrer problemas no batimento, tá? Uma das fontes mais indicadas pelos médicos para conseguir potássio, a famosa banana, tá? É o que o médico come banana para ter potássio, tá? Batata com casca tem muito potássio. Laranja, ameixa, tomate tem potássio. Espinafre tem potássio. E amêndoas também, entre outros, tá? Então, muito importante dentro do organismo, tá? Existem vários outros minerais importantes para o nosso organismo, como zinco, como magnésio, sódio, flúor e entre outros minerais, tá? Dúvidas até aí, gente? Dúvidas? Por enquanto não, professora. Por enquanto não. Ok. Tá. Não se preocupem com a questão dos exercícios, porque eu vou esperar até amanhã para poder fechar a nota, então, para receber todos os exercícios pendentes dos alunos que vão enviar. E aí, no sábado para domingo,
eu subo exercícios de tudo isso que a gente falou, tanto em geografia como em ciências, tá? Ô, professora, eu enviei uma atividade de ciências, aquela lá de que eu tinha Já feito. recebi, já olhei já, João. Ok. Já tá ok, tá? Por enquanto, quem já quiser ir adiantando, né? Pode. Ana, hoje eu não tenho como ver nada. Eu não estou no meu computador, estou usando o computador do meu filho, tá? À tarde que eu vou resolver essa questão, porque assim, tudo que está na plataforma, eu consigo visualizar tudo que está na plataforma, mas o que vocês me mandaram no e-mail e fora de e-mail, hoje, Monique? Hoje eu não consigo visualizar nada, tá? Só consigo visualizar exatamente o que está dentro da plataforma, tá bom? E lembrando, então, que amanhã estarei, né? Amanhã não, porque eu vou dar o prazo até meia-noite de amanhã. Então, olhem na plataforma se vocês têm atividade aberta lá. Se tiver atividade aberta na plataforma, manda por lá. Amanhã, a partir da meia-noite, quando eu acordar, sábado, 6 horas da manhã, eu já estarei fechando a média. Aí, depois que eu fechar a média, gente, não tem como eu voltar atrás. Porque o sistema, ele protocola a nota, e aí, para poder alterar a nota, tem que pedir para a Daniele tem que pedir para a consultoria. É uma encrenca, tá? Então, estejam cientes que a nota vai ser fechada amanhã, não, às 6 da manhã, no sábado, estarei fechando a nota. Tá bom? Façam um exercício, então, aí da página 123, 124, 125, 126. E vamos lá, então, para a página, para finalizar a nossa aula, que são 93, 127. Mas eu vou subir na plataforma, então não se preocupem. Esses exercícios, eles vão ser cobrados a partir do momento que subir na plataforma, tá? Enquanto está na plataforma, eu não vou cobrar de vocês. Enquanto não está, tá bom? Vamos lá! Alguém sabe o que é OGM? Eu sei, professora. Fale. Organismo genético modificado. Modificado como? Fala aí para mim, João Pedro. O que você imagina quando eu falo de organismo modificado? Eu vou lá saber, eu não sou cientista. Então vamos lá, gente. É importante vocês entenderem isso, porque está no prato, na mesa, no mercado do brasileiro, os organismos geneticamente modificados, ou mais conhecidos como transgênicos, tá? O que são os transgênicos? Os transgênicos são organismos, né, que tiveram inseridos no seu DNA informações do DNA de outras espécies. Como assim? Vai colocar o DNA do sapo em mim? Não, gente. Se eu tenho um tomate que ele não consegue ter resistência a uma determinada praga, esse tomate fica doente o tempo todo. Eu planto tomate e digo para vocês, é muito difícil cuidar de tomate. Ele vive doente. Tá sempre doente o tomate. Para que a gente que faz plantação em casa, não tem problema se essas folhas do tomate ficar doente, se ele não for resistente a determinadas pragas. Desde que o tomate madure e eu consiga comer um tomate sem pesticida nenhum, né? Acontece, gente, que para venda não pode ser assim. O tomate para venda ele tem que ser um tomate bonito, robusto, bem maduro, bem encorpado para dar aquele sabor ao molho ou à salada. Então eu faço o quê? Eu tenho uma espécie aqui que ela é resistente a todo tipo de praga. E eu tenho uma outra espécie que não é resistente a tipo de praga. Eu tiro informação do DNA do tomate bom e insiro essa informação no DNA do tomate ruim. O tomate ruim passa a ser tomate bom. Tá? Nas palavras
para que vocês entendam, porque eu não posso falar para vocês exatamente na palavra científica, vocês vão ficar todos perdidos. Mas é exatamente isso, tá? Então, eu tiro o DNA de uma espécie, informação de uma espécie, e mando essa informação para outra espécie, tá? Isso a gente forma novos genes. E esses genes, eles podem ser provenientes de qualquer ser vivo, tá? Eles fazem isso aí também com os animais? Sim, sim. Posso desenvolver raças, só que aí, nesse caso, seria mais para desenvolver raças de animais mais resistentes, mais fortes, tá? Naturalmente, isso acontece, João Pedro, nas bactérias. As bactérias, elas conseguem fazer esse processo sozinha, por isso que nascem as bactérias resistentes, tá? Resistentes a determinados antibióticos, tá? Os alimentos transgênicos, gente, eles recebem pelo menos um gene de uma outra espécie. Ó, como que eu sei? Eu não tenho nenhuma embalagem aqui. Não tenho, gente. Eu ia pegar uma embalagem de bolacha, mas eu já joguei fora, porque eu estava comendo agora de manhã. Mas como você sabe que um alimento ele é transgênico ou não? Na embalagem do alimento, tá lá, feito com óleo transgênico, feito com não sei o que transgênico, produto transgênico. Quando vocês ouvirem falar de produtos transgênicos, são produtos que foram modificados geneticamente, tá? Houve essa manipulação, uma alteração do material genético através de técnicas de laboratório, né? E isso tem o quê? Eles visam que o alimento ele seja mais resistente, mais nutritivo, mais resistente a herbicidas, mais resistentes a pesticidas, tá? E que tolere principalmente as alterações climáticas, dando maior produtividade e lucro, tá? Exemplos de alguns alimentos transgênicos: arroz, tomate, milho. A maioria dos arroz, dos tomates e dos milhos são transgênicos, tá? O tomate transgênico, ele é conhecido como tomate Flavr Savr, né? Que é FLAVR, SAVR, que foi o primeiro a ser comercializado. Então, os transgênicos começaram pelos tomates, tá? Então, ele possui um gene responsável pela proteína que faz amadurecer, tá? De uma forma diferente dos outros, tá? Ele fica pronto em 40 dias e eu posso manter fora da geladeira também por 40 dias. Ele é um tomate comum, né? Mas ele tem essa característica de conseguir, gente, se manter aí fora da geladeira por 40 dias. Enquanto o tomate que não é transgênico, ele fora da geladeira mais que 10 dias, tá? Então, ó, vou conferir a chamada, vou encerrar a aula. Dúvidas vocês já sabem. Quem tem pendência, gente? Quem tem pendência, por favor, me envie até amanhã, tá? Então, vamos lá. Parar de gravar, pronto. Pode parar. Matheus, Ana Carolina, Ana Paula, Cauã, Isabela, Pronto, Kaique. entreguei todas. Sim, sim. Calil, deixa eu ver se eu anotei o Calil.